Olá, boa noite. Boa noite. Estou iniciando a nossa quarta live, o nosso quarto dia do Desafio Desperta. Boa noite as mamães que estão entrando, a Fê, a Mari. Boa noite meninas, sejam bem-vindas. As lives vão até que dia? Até segunda, nós estamos no quarto dia. Vamos até segunda-feira, sábado e domingo também. Nós temos aí mais 4 dias de aula. É só para as mães fortes mesmo. Temos bastante conteúdo ainda aí pela frente. Boa noite, meninas. Boa noite, Vanessa. Boa noite, a Fran. Sejam bem-vindas. Quero pedir para vocês aquilo que eu sempre peço todos os dias. Se vocês puderem apertar aí no coraçãozinho, ajuda para que as mães recebam a notificação da live, recebam que nós estamos começando. Sejam muito bem-vindas, que bom. Estou vendo aqui, né, as mães que estão assíduas. A Fê gestante participando todos os dias, né? Não vai ter, quando nascer já vai estar com meio caminho andado, né, Fê? Boa noite as meninas que estão, né? A Maiara, tem muitas meninas que já entraram que eu sei que estão vindo todas as noites aqui, a Jaque, a Mari também. São, né, quantas que estão desde o primeiro dia participando. Sejam bem-vindas. Eu sei que hoje também vai ter mais mães que vão entrar pela primeira vez, que me mandaram direct, gente que ficou sabendo do desafio só por agora. Sejam bem-vindas, boa noite, boa noite. Vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Se puderem me falar para que eu possa saber se está tudo certinho. Ontem no início, né, travou um pouco, mas hoje eu acho que não vai travar. Puderem continuar apertando aí para que a gente possa estar avisando. A Carmen, boa noite. A Carla, boa noite, Carla. A Ionara, a Larissa, a Gleice, a Ju. Boa noite, mamães, boa noite. Vou aguardando vocês entrando, a Adriele, para que a gente possa iniciar o nosso assunto, ouvindo e vendo bem. A Elis também tá todo dia aqui. Boa noite, meninas. A Priscila, sejam bem-vindas. A gente já vai começar aqui o nosso assunto, o nosso conteúdo do dia de hoje. Sua imagem ótimo. Tá, eu coloquei aqui um pouco antes essa musiquinha de dormir, foi ficando bem calma. A Morgana, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, mamães. Isso, vamos entrando, a Fran também. Vamos entrando e eu vou logo começar aqui, porque hoje vai render assunto. Temos bastante coisa para conversar hoje. Os vilões da madrugada, a Ju, boa noite, a Daisy, boa noite, meninas. Vamos entrando na live. Eu vou começar aqui o nosso assunto de hoje. E tenho recebido aí nesses dias, né, direct das mães, na caixinha de perguntas também, né, falando que algumas já estão conseguindo já aplicar, né, as coisas que eu tenho falado aqui nesses dias, o que é muito bom, porque esse é o intuito, né, que a gente consiga realmente colocar isso na nossa rotina, ter esse conteúdo na nossa rotina. Então, esse é realmente o objetivo, né, dessas aulas, é que vocês consigam aí colocar na realidade de vocês, né. A Dani, boa noite, a Silmaras, que estão entrando aí, sejam muito, muito bem-vindas. Quero perguntar para vocês aqui, antes da gente começar aqui no nosso tema de hoje, quem já ouviu eu falando como é que eu me tornei consultora de sono? Quem que já ouviu?
Quem que já ouviu eu falando sobre isso? Quero que vocês falem aí pra mim se alguém já ouviu eu falando. Como é que eu me tornei consultora de sono? Quem que sabe aí? Né? Alguém já leu, já escrevi texto, né? Quando eu recebi o meu primeiro filho, né, o Joaquim, eu sempre falo que eu tinha me preparado para tudo, né, menos pro sono, menos pro sono. E quando ele tava com um mês, né, quando ele tava com um mês de vida, eu me vi desesperada, porque eu passava com ele o dia inteiro no colo, né, o dia inteiro mamando, e ele não dormia e eu não entendia o que acontecia, né, ele só chorava e mamava o dia inteiro, né, o dia inteiro e a noite inteira, né. É isso mesmo, depois de ter o Joaquim. Ele mamava o dia inteiro e a noite inteira. Então eu me vi realmente desesperada, né? Eu queria, ele foi muito desejado, muito esperado, e né, foi uma gravidez muito boa. Tudo do jeito que eu sempre quis, assim, né? E quando ele chegou foi um baque assim para mim. Então, quando eu me vi ali com ele com um mês, eu pensava assim, não tem que ter uma solução, né? E eu lembro que eu questionava a Deus porque eu sempre quis ter mais filhos, eu sempre quis ter uma família grande. E eu questionava assim, meu Deus, desse jeito, eu só vou ter um? Eu nunca mais vou ter filho, né? Eu nunca mais vou ter filho, assim. E eu lembro como se fosse hoje, assim, como se fosse hoje. Aquele dia, né, que eu passei com ele o dia inteiro mamando, chorando, eu chorando, né? Naquele dia à noite, eu me abracei, né? Eu tô com ela todos os dias aqui do desafio junto comigo, né? Eu me abracei com essa imagem que eu tenho aqui de Nossa Senhora grávida. Eu ganhei ela quando eu engravidei do Joaquim. Eu me abracei com ela de noite e dormi com ela abraçada, pedindo para que ela me iluminasse, que ela me desse um caminho, o que eu podia fazer, né? O que eu podia fazer, né? Que ela me desse uma luz, que ela me ajudasse nesse caminho. E por incrível que pareça, eu lembro que a prece que eu fiz, ainda eu falei assim, engraçado, porque hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E quando eu peguei e fiz, eu peguei essa Nossa Senhora grávida, eu falei assim, ó, Nossa Senhora, tu que foste mãe, né? Tu foste mãe, tu foste mulher, tu sabes o que eu tô vivendo. Então, me dá uma direção, o que eu vou fazer, né? O que eu faço com meu filho, né? Eu queria tanto ter mais filhos. E naquele dia, de madrugada, no outro dia de manhã, na época eu não tinha rede social, então eu não tinha nenhuma rede social por opção. Depois eu comecei a fazer uma busca e eu encontrei um livro. E no outro dia eu fui comprar ele. E comecei a ler, comecei a aplicar, né? Tudo que eu lia, comecei a aplicar. E foi algo que eu lembro como se fosse hoje, né? O dia que eu consegui fazer o Joaquim dormir, eu me ajoelhei no quarto dele, e comecei a chorar. E eu disse, né? Eu falei para Deus, né? Que se eu conseguisse aplicar a rotina de sono com ele, que eu ia ajudar outras mães. Porque eu sabia o quanto aquilo tinha sido importante para mim. Então, para mim estar hoje aqui, para mim trazer todos esses conteúdos, não é simplesmente uma teoria, não é simplesmente falar sobre sono. Primeiro porque eu sei o que as mães passam, porque eu passei. Eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente se sente incapaz, o quanto a gente sofre, né? A gente espera tanto ter aquele filho e daí a gente passa por isso, é tão sofrido, né?
Então, para mim, estar aqui tem um sentido. Não é simplesmente trazer um assunto. Tem um sentido trazer isso aqui para vocês. Falar sobre rotina, falar sobre sono, falar sobre esse resgate, né? Essa harmonia familiar tem um sentido porque isso aconteceu na minha história. E para a gente poder começar aqui o nosso assunto de hoje, a nossa palavra de hoje, né? A nossa palavra de hoje, eu vou agora até tirar essa musiquinha aqui, ou eu vou deixar ela um pouquinho mais... Não, eu vou tirar ela agora aqui. A palavra nossa de hoje é firmeza. A palavra nossa de hoje é firmeza. Por que é firmeza? E vocês vão entender. Eu acho que todas as palavras casam muito com os temas que a gente vai acabando trabalhando aqui também, né? Vou falar aqui para vocês. Qual que é o significado de firmeza, né? Qualidade do que é firme, seguro, consistente, solidez. O sinônimo de firmeza, né? Nós temos a estabilidade, solidez, permanência. E eu separei aqui para a gente ler juntas, né? Eu vou ler aqui para vocês. Tem uma parte do livro Carinho e Firmeza com os Filhos que eu recomendo muito, tá? Recomendo muito para quem puder ler, que ele vai falar assim: apoiar para crescer. Apoiar para crescer. A tarefa de educar talvez seja a maior missão que uma pessoa pode ter. Não basta trazer um filho ao mundo, é preciso educá-lo. E os primeiros responsáveis por essa tarefa diante de Deus e da sociedade são os pais. Essa responsabilidade não pode ser transferida para mais ninguém, nem para a escola, nem para o Estado. O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos, até que eles tenham aprendido a manter-se por si próprios como o tutor, que se põe ao lado de uma muda recém-plantada para assegurar que cresça reta. Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas durante o período inicial precisará estar atada a uma estaca, para que o seu crescimento se mantenha ereto, enquanto ela finca as raízes na terra, até alcançar a firmeza que lhe permitirá desenvolver-se sozinha. No caso do ser humano, esse tutor, no caso esses pais, devem ser flexível e firme. Isto é o que significa apoiar para crescer. Apoiar para crescer. Então, o que ele vai dizer aqui, né? Que o pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos até que eles tenham aprendido a se manter sozinho. Nós somos essa estaca que se mantém firme ao lado dos nossos filhos até que eles consigam se desenvolver. Então, isso significa apoiar para crescer. Apoiar para crescer. Como é que nós vamos ser apoio, né? Aqui ele traz essa figura, ele faz essa analogia com a plantinha, né? Depois de plantada, uma arvorezinha tende a crescer reta, buscando a luz e integrando-se no seu ambiente. Mas durante o período inicial, precisará estar atada a uma estaca para que o seu crescimento se mantenha ereto. Atada a uma estaca para que o seu crescimento se mantenha ereto. Nós somos essa estaca. Você é a estaca na sua casa. Você é a estaca para os seus filhos.
como que eu quero que a gente pense aqui para nós iniciarmos nosso assunto, porque a firmeza tem tudo a ver com a madrugada. Tudo a ver com a madrugada. Como que nós vamos ser essa estaca se nós não formos firmes, né? Se a gente não for essa estaca firme, se a gente se apoia num lugar que ele não tá seguro, a gente cai, não é verdade? Não é verdade? Se a gente se apoia num lugar que não está seguro, a gente cai. Se nós não formos essa mãe firme, essa figura firme, os nossos filhos também vão cair. Então, é muito interessante isso que ele traz aqui no livro, né? Apoiar para crescer. Os pais, ele vai dizer, né? O pai e a mãe são o apoio e a esperança dos filhos. O apoio e a esperança dos filhos. Tanto que o nome desse livro é Carinho e Firmeza com os Filhos. Porque nós somos essa esperança, esse apoio, apoiar para crescer, né? Nós damos a base, nós damos o apoio para que cresça, para que se desenvolva, para que se lance. Só que isso exige de nós essa firmeza, né? Isso exige de nós essa firmeza. Você é o apoio, você é a estaca da sua casa, você é a estaca dos seus filhos. Só que exige de nós essa estabilidade, aqui como eu falei para vocês, né? Os sinônimos, essa estabilidade, essa segurança, essa permanência, exige, é denso, né? É denso. As mães que já passaram aí, que eu relatei, que eu passei, não sei quem são as mães que estão aqui, que estão passando por muita privação de sono, madrugada difícil, é uma fase que a gente é provada mesmo, para ser densa, né? Para permanecer, para ser essa estaca, né? Para ir dando esse apoio para que o filho cresça, para que se desenvolva. E exige de nós uma firmeza. Porque se nós não tivermos... ele vai falar aqui, né? Não basta trazer um filho ao mundo, é preciso educá-lo. E os pais são responsáveis por isso. Então, quando a gente vive aí nessa fase nossa com os nossos filhos, a rotina, essa dificuldade de se estabelecer, de se firmar, a gente é provada mesmo para ser firme, para ser essa estaca, para conseguir colocar uma boa rotina dentro de casa, porque o processo educacional ele já começa ali, né? Ele já está começando ali. Lembram que eu falei desde o primeiro dia as necessidades básicas da criança na infância? Sono, alimentação, higiene e ordem. Então, o processo educacional já começa aqui, é o básico, é o pilar da primeira infância. Se isso não está bem organizado, não adianta a gente ficar pensando muito em atividades pedagógicas, em várias coisas para fazer com a criança, em saídas, em passeios, em isso e aquilo, se esse básico não estiver bem organizado. Então, que a gente possa pegar essa mensagem de hoje, né? Nós somos a estaca. Nós somos a estaca. Isso que ele vai dizer aqui no livro. Apoiar para crescer. Nós somos esse apoio. Nós somos esse apoio, né? Nós somos esse apoio para que os nossos filhos cresçam. E quanto mais a gente exercitar essa solidez interior dentro de nós, melhor a gente vai vivendo também esses processos. Ok, meninas? Então, deixa eu falar aqui de novo, porque eu sei que teve mais gente que perguntou. É Carinho e Firmeza com os Filhos. Esse livro é excelente, tá? Esse livro é excelente. Ok? Vamos lá. Aqui nós vamos começar agora a entrar no nosso assunto, porque tem bastante. Quem aqui com as aulas que a gente já teve, a gente está indo para a quarta aula. Quem aqui já conseguiu aplicar alguma coisa na sua casa com os seus filhos? Vai falando aqui para mim. A Kelly disse que já leu esse livro. Ele é maravilhoso mesmo, Kelly. Muito bom mesmo. Carla tá dizendo, é mais difícil educar as nossas atitudes do que os nossos filhos. É sempre primeiro por nós. Sempre primeiro por nós. Né? Sempre primeiro por nós. Eu vi no início, né, quando eu recebi o Joaquim, a minha dificuldade com a rotina
foi porque eu já fui mãe, digamos que mais velha, né? Eu já fui mãe, digamos que mais velha. Então eu fui mãe com 20, eu casei com 27 anos e fui mãe, ai meu Deus, eu tô um pouco perdida, mas acho que foi com 29 que eu fui mãe. Então, eu já tinha uma autonomia, né? Eu dirigia, eu era casada, mas eu também saía com as minhas amigas, eu ia tomar café, almoçava fora, já eu tinha toda uma autonomia, né? Então, quando vem o filho para você se configurar nessa rotina, leva um tempo, né? Então, ali foi o meu calo ali, né? Poder me configurar essa nova realidade. Então, por isso que realmente as atitudes começam com nós. Então, vamos lá. Os vilões da madrugada, tá? A gente vai começar aqui. O que eu preciso explicar? Tudo isso que eu vou dizer aqui sobre os vilões da madrugada se adaptam e se encaixam com bebês saudáveis, ok? Bebês saudáveis. Bebês sem nenhuma doença pré-existente diagnosticada, porque crianças que têm algum outro tipo de doença precisam, às vezes, de um acompanhamento diferente, tá? Então, tudo que eu vou dizer aqui são para bebês e crianças que são saudáveis, ok? Então, vamos lá. Os bebês, quando nascem, né? Os bebês pequenos, eu até falo bastante no Instagram ali, as mães já estão até ficando um pouco mais acostumadas. Até por volta dos 3 meses, o bebê tem um padrão de sono. Com 4 meses, ele passa por um processo de maturidade. Muitas pessoas usam o termo que é popularmente conhecido, né? A crise dos 4 meses, regressão dos 4 meses, mas na verdade o que acontece aos 4 meses é um amadurecimento no padrão de sono do bebê. O bebê muda de fase, ele passa realmente por um processo de maturidade. Então, essa troca, né, ele abandona o padrão 0,3 meses, com 4 meses o bebê vive uma série de mudanças, o bebê nasce com uma proteção contra estímulos e ele vai perdendo, deixa eu só que meu computador, ele vai perdendo essa proteção contra estímulos. Então, é muito normal eu atender bebês de 4 meses que até os 4 meses dormiam as sonecas em vários lugares. Alguns com 2 meses já começam a mostrar sensibilidade, tá? 2 meses já dão sensibilidade. Mas ali com 4 ele perde, né? Ele perde toda essa proteção contra estímulos. Então, ele tem uma série de mudanças. O que é importante a gente pensar? O bebê, antes dos 4 meses, tá? O bebê tem algumas fases. Antes dos 4 meses, a gente tem um olhar para ele. De 4 a 6 meses, outro olhar. De 6 a 9, outro olhar. De 9 até 1 ano, outro olhar, tá? Quando ele passa ali por volta dos 13 meses, é quando dele realmente muda uma fase, né? Deixa de ser bebê e vai sendo criança. A Mari perguntou, né? O que é proteção contra estímulos? Tá? Isso aqui, gente, é informação que vocês não vão achar em qualquer lugar não, tá? Não vão achar. Eu já tinha uma certificação internacional, eu tô fazendo outra e tem muita coisa que eu tô passando aqui pra vocês que eu aprendi aí faz 1 ano e que eu tenho aplicado nos meus atendimentos, que eu não conhecia antes. O bebê, quando ele nasce, né, a vida pós-uterina, ele tem realmente uma proteção. Tanto que o que acontece? Muitas mães, né, eu quero até que vocês falem isso aqui pra mim. Quando o bebê nasce, o que acontece? A mãe dá mamar, o bebê dorme no mamar, põe ali, dorme. Meu Deus, né? Tu vai perguntar para aquela mãe no pós-parto, como tá? Não, ele dorme bem, dorme durante o dia. Meu, Priscila, mas eu não preciso me preocupar com o ambiente de sono, porque dorme no claro, dorme no carrinho, dorme no sofá, dorme em cima da cama, né?
E aí, quando chega nos 2 meses, a mãe começa a dizer, né? Não faz mais soneca. Comigo foi com 1 mês já, né? O Joaquim com 1 mês já deu sinal de sensibilidade com o ambiente de sono. Nasceu com a proteção contra estímulos, fazia as sonecas, dormia em cima da cama, dormia no carrinho, dormia no sofá, dormia em qualquer lugar. Com 1 mês ele já começou a rejeitar. Só que eu não entendia o que estava acontecendo. Eu não entendia. Ele chorava o dia inteiro, mamava, eu tirava do peito, dormia 3 minutos, acordava e voltava a mamar. Mas porque ele já estava demonstrando sensibilidade, tá? Eu não quero entrar nas sonecas, pelo amor de Deus. Senão eu vou me perder toda, né? Sonecas é amanhã. Então, para que a gente entenda essa proteção contra estímulos, amanhã eu vou falar mais, né? Mas essa proteção contra estímulos é isso. O bebê realmente, ele é como se fosse, nascesse com essa proteção. E ela vai diminuindo gradativamente. Ó, a Renata tá dizendo, né? Dorme com o barulho dos maninhos. Eles dormem mesmo. Mas depois podem começar a demonstrar sensibilidade, tá? E com 4 meses o bebê perde. Então, para que a gente possa entrar bem no nosso assunto, é importante a gente falar aqui. Eu vou falar todos esses pontos, porque eu não tenho como aqui, né, em 1 hora, especificar todas as faixas etárias, tá? Isso eu vou fazer no programa de mentoria, né? Algumas já viram eu colocando no direct. Na próxima segunda-feira, quando terminar o Desperta, eu vou abrir o programa de mentoria Sono Singular. Lá vão ter 9 módulos completos com a faixa etária de 0 a 5 anos de idade, tá? Onde eu especifico tudo sobre cada faixa etária. E não é só um curso gravado. Toda semana eu vou fazer mentoria ao vivo com as mães, tirando dúvida, especificando, a gente trabalhando faixa etária. Eu vou analisar pessoalmente as rotinas, fazer devolutivas. Nós vamos ter grupo de rede de apoio de 15 em 15 dias com a psicóloga Sarita. Vai ser um plano de fortalecimento materno, de escuta. Vai ser uma roda de conversa, né, onde as mães vão poder falar, vão poder trazer o que estão vivendo. Por quê? Um parênteses, né? O que eu tenho percebido atendendo? A parte emocional da mãe conta muito. Eu sei que tem mães que entraram aqui, que eu já vi, que sabem que eu chego a pausar atendimento para pedir para que a mãe primeiro faça um acompanhamento terapêutico. Então, nesse programa de mentoria, eu uni tudo o que eu tenho de angústia dentro do meu coração atendendo, né? Eu comecei a perceber nos atendimentos o quanto as mães precisam ser ouvidas, o quanto as mães precisam de direcionamento emocional, o quanto as mães precisam dessa atenção. Então, por isso que eu me uni com a Sarita, né? Nesse programa de mentoria ela vai estar junto. De 15 em 15 dias ela vai fazer uma rede de apoio com as mães mesmo, né? Terapêutica mesmo, de orientação, de escuta. E aí nós teremos as mentorias ao vivo 1 vez por semana para tirar dúvidas das rotinas, esse acompanhamento, tá? Fora todos os outros bônus que eu vou estar falando para vocês durante a semana e vocês vão ver no meu Instagram, tá? Eu sou certificada para processo de desmame gradativo, né? Eu fiz uma formação com a Bianca Balanciano. É o que eu faço, é o que eu aplico, é o que eu gosto de trabalhar. Eu não sei trabalhar com desmame abrupto, tá? Eu gosto de trabalhar todo um processo com sentido, com a mãe, com o bebê, né? Tem mãe aqui que entrou, eu não sei se tem alguma cliente minha aqui que já fez desmame, mas a Carmen que acabou de entrar, a Carmen foi uma mãe que eu acompanhei. Eu faço o desmame todo cheio de atividade com a criança, lúdico, com a mãe. É um processo muito bonito e eu gravei esse processo de desmame, né? Então, dentro dessa mentoria vai ter uma capacitação para as mães que querem fazer, que já têm filhos maiores, né, de 1 ano e 4, 1 ano e 2, 1 ano e 3, aí querem fazer processo de desmame noturno, desmame diurno. Eu gravei esse processo para que as mães possam aplicar, vai ter mais um curso de temperamentos, enfim, um monte de coisa, tá? Mas por que eu tô falando isso?
Porque essa parte emocional conta muito da mãe, tá? Conta muito. Então, aqui eu não vou poder especificar todas as faixas etárias porque não vai dar tempo. Mas eu vou falar de um modo, vou tentar falar de um modo que você tente observar a idade do seu filho. Porque se eu for aqui fazer de 0 a 5 anos, a gente vai ficar aqui mais 3 horas, né? Tá? Então vamos lá. Minha filha tem percebido minha exaustão. Estou com um cansaço acumulado por privação de sono. Sou nutricionista Eu te entendo, Tamires, tá? Eu até vai começar a rodar alguns depoimentos de mães. Eu atendi não faz tanto tempo, né? Eu tenho atendido muitas mães que são médicas da área da saúde, que trabalham com atendimento, com laudo e que me procuram por conta da privação, o quanto a privação de sono tira a capacidade materna por trabalho, né? O quanto a mãe fica incapaz mesmo de exercer o trabalho, principalmente quando exige dela uma atenção, exige vidas, né? Que dependem dela, o quanto isso atrapalha. Então eu vejo que realmente essas mães precisam ser olhadas com carinho, para que elas possam recuperar as noites dela, porque a privação de sono deixa a mãe mesmo incapaz para o trabalho, né? A mãe fica incapaz para o trabalho. Então vamos lá. Quais são os vilões da madrugada, tá? Se vocês quiserem anotar e podem anotar, depois eu vou mandar material de apoio, como eu tenho mandado todos os dias, tá? O primeiro vilão da madrugada que eu coloquei aqui é estar fora de ritmo. Nós tivemos na terça-feira uma aula só sobre o ritmo, né? O ritmo do bebê e da criança, como regular. Se o seu filho tiver fora de ritmo, se ele tiver fora de ritmo, aquilo que eu expliquei, né? O ritmo circadiano e a pressão de sono, se ela tiver muito desregulada, você vai ter muitos problemas com despertares noturnos. Por isso que eu fui anunciando, né, que aquela aula de terça-feira era suprassumo do sono. As mães que pegassem aquilo lá iam entender muita coisa depois, porque um bebê e uma criança fora de ritmo vai despertar mais à noite. Eu sei que tem mães que não viram essa aula. Eu vou falar aqui de forma bem resumida, tá? No Telegram tem o áudio dessa aula e tem o material de apoio. Se vocês pegarem esses dois, vocês já vão conseguir ter uma ideia aí, tá? Então, o que é uma criança fora de ritmo? É uma criança que acorda e dorme em qualquer horário, né? É uma criança que não tá fazendo as sonecas, é uma criança que vai estar fora de ritmo, tá? Mas peguem aquele material para entender. As mães que estão aqui, que participaram, sabem do que eu estou falando. Então, uma criança fora de ritmo, ela vai ter uma tendência a acordar mais de madrugada, tá? Então, isso é primeiro, estar fora de ritmo. Uma criança, quando eu falo criança, é criança e bebê, tá, gente? É o seu filho. Uma criança sem rotina diurna e sem rotina noturna. É um vilão da madrugada, tá? Bebês que não fazem sonecas durante o dia vão fazer soneca à noite, tá? Então, um dos problemas da madrugada é esse, bebê que faz pouca soneca, bebê que fica acordado. Amanhã nós vamos falar só sobre soneca e eu vou tentar amanhã especificar um pouco mais as idades, tá? Bebê que não faz soneca durante o dia, né? Crianças, principalmente aí pelo menos até 2 anos e meio, perto de 3 anos, que não fazem soneca, vão fazer de madrugada. Porque ela dorme com um nível de cortisol muito alto. Isso gera para ela um estado de estresse. Então, é um vilão da madrugada um bebê e uma criança que não dorme durante o dia ou que faz sonecas ruins. Porque às vezes a mãe deixa essa criança aí, ó, esticada. Quando eu falo a mãe deixa, vocês nunca pensem que eu falo achando que é como se fosse um desleixo, tá? Eu já passei por isso. Às vezes a gente não sabe. A gente não sabe nem o que fazer, nem como fazer, nem o tempo que precisa ser feito isso. A gente não sabe.
Mas uma criança que não dorme durante o dia, que não faz sonecas e sonecas boas, ela vai acordar de noite. Ela vai acordar de madrugada. Porque o que que acontece? A mãe, até quando vai fazer essa criança dormir, ela às vezes até mama e capota. Parece que tu tirou assim de uma tomada, né? Espécie que é o efeito que dá. Mas dá ali 1, 2 horas, essa criança acorda assim, ó, vum, porque ela dorme com esse cortisol muito alto dentro do corpo dela, que é um hormônio de estresse, que vai gerando estresse, tá? Então, estar fora de ritmo é um vilão da madrugada, né? Teve aula de terça que explicou isso. Uma criança sem rotina, principalmente também sem rotina diurna. Amanhã é aula sobre soneca, tá? E a gente vai falar sobre isso. E o grande vilão da madrugada, é os bebês e crianças que acordam com fome. Alimentação e sono estão casados. Alimentação e sono. Bebê que dorme bem, come bem. Bebê que come bem, dorme bem, tá? Então, a fome é um dos principais causadores de despertares noturnos em bebês, né? Em bebês, principalmente aí bebês até 1 ano e meio, crianças aí até 1 ano e meio, como também para crianças maiores. Quem estava ontem, na aula de ontem, eu falei dessa questão, eu vou tentar ir por faixas aqui, tá? Vamos lá. Por fome. Quem aí tem bebê menor de 6 meses, tá? Mas eu vou começar aqui com uma faixa etária. De 0 a 3 meses, tá? Até 4 meses, a minha orientação, tá? A minha Priscila, como educadora de sono, talvez não seja de outras educadoras, de outras consultoras de sono. A minha orientação para as mães, que eu vejo estudando, que eu vejo aplicando, é dar mamar pelo menos, no máximo, 2 horas de intervalo, pode ser menos. Quem já viu eu falando, eu repito aqui de novo, mas Priscila, você não é a favor da livre demanda? Sou, mas eu sou a favor da livre demanda consciente. Eu vejo atendendo, tá? Eu vejo atendendo mães com bebês de 2 meses, que às vezes estão fazendo soneca de 3 horas durante o dia, que às vezes estão 4 horas sem mamar, né? Que às vezes estão 4 horas durante o dia sem mamar. Essa ingestão calórica que não é feita durante o dia, ela vai resultar na madrugada. Então, o bebê que não ganha na faixa das 7 da manhã às 7 da noite uma quantidade calórica boa e suficiente, ele vai buscar à noite. Tanto que as mães às vezes falam assim para mim: Pri, durante o dia a soneca tá boa e de noite ele tá acordando de hora em hora. Quando a gente para ver, esse bebê tá fazendo sonecas muito longas e ficando muito tempo sem mamar. Então, a minha orientação e que eu vejo que funciona, né, com a prática, com o estudo e com a observação é que das 7 da manhã às 7 da noite, pelo menos esses bebês pequenininhos, mamem com intervalos máximos de 2 em 2 horas. Tem muita gente falando por aí que faz livre demanda e quando a gente vai ver tem bebê fazendo intervalo de 4 horas durante o dia. É muito tempo, muito tempo. Isso vai resultar no que esse bebê vai buscar essa amamentação na madrugada. Ele vai buscar essa amamentação na madrugada. Então, a fome, principalmente para bebês, é um dos maiores vilões da madrugada. Mães de bebês, observem como está a amamentação. Como está o ganho de peso, como que está esses intervalos, tá? Como que tá acontecendo esses intervalos? Porque se você conseguir observar isso, você vai ver, tá? Muito difícil a mãe que não consegue já perceber resultado. Já de início, se ela consegue fazer essa observação das 7 da manhã às 7 da noite, ok? Aí a gente falou dessa faixa etária dos menores, dos pequenos. O que acontece ali? Aí com 4 meses a gente tem tudo aquilo que eu falei, né? Essa mudança de padrão de sono, tudo isso que vai acontecendo com o bebê
nessa faixa etária ali. Quando a gente se aproxima da introdução alimentar, o meu bebê tem 1 mês, mama de 2 em 2 horas e acorda umas 3 vezes na madrugada. Tá ótimo, tá, Cleia? Ótimo. 1 mês, acordar 3 vezes na madrugada, ótimo. Muito bom, tá? Muito bom. Quando o bebê atinge, isso aí para as mães, tá? Que estão com bebês que estão caminhando para 6 meses, observem. Qual é o grande vilão dessa idade? O bebê se aproxima da idade da introdução alimentar. A mãe fica super ansiosa com a introdução alimentar. E a caloria de uma maçã, gente, nem se compara com a caloria ou de uma mamadeira com fórmula ou do aleitamento materno. O leite materno possui muita gordura boa, né? Gordura que o bebê precisa. Então, o que eu vejo acontecendo durante a introdução alimentar e que vai ser um vilão da madrugada e que vai fazer os bebês acordarem mais de madrugada? O bebê começa a comer uma maçã e às vezes a mãe começa a espaçar demais essa amamentação. Começa a ter muito espaçamento de amamentação, ou o bebê que tomava fórmula começa a diminuir muito a quantidade de mamadeiras. Esse bebê vai acordar de madrugada, tá? Eu atendo muitos bebês que quando a gente vai fazer o mapeamento da alimentação, o bebê tá acordando por fome mesmo, é fome. A mãe me diz, Priscila, ele acordou, mas vamos ver o que tá comendo, né? Tá, e tá mamando quantas vezes? Esse bebê de 6 meses. Ah, ele mamou 2, 3 vezes. É pouco, tá? Então, a cuidar com esse processo. Introdução alimentar, a gente já fala o nome, é introdução alimentar. O bebê leva um tempo para se adaptar com a introdução alimentar. Ela não é feita do dia para a noite. Então, tem que ir acompanhando inserir essa alimentação e a amamentação. Até 1 ano de idade, o principal alimento dos bebês é o leite materno ou a fórmula, tá? É o leite materno ou a fórmula. Então, precisa ir casando a alimentação com a amamentação. Caso contrário, eu tô trazendo pontos para que vocês observem, tá? Porque senão vai refletir. A fome é um dos grandes causadores dos despertares noturnos, principalmente para as crianças menores, tá? Então, observem aí, dos pequenos a amamentação, como está a partir da introdução alimentar, como que está. E assim, há hoje, né, gente, como é que eu quero usar uma palavra aqui para falar direito? Hoje há famílias que fazem a opção de não dar mamadeira, de não dar nenhum leite artificial para o bebê, mesmo depois aí de 7 meses, 8 meses. Mas nesse caso, a amamentação da mãe precisa ser responsiva e presente. Porque até 1 ano de idade, se o principal alimento é o leite materno ou a fórmula, se esse bebê começou a comer e a mãe não tá mais amamentando muito esse bebê realmente pode estar acordando por fome, tá? Então, precisa observar, precisa acompanhar com o pediatra ganho de peso, como que tá essa introdução alimentar aí para que aconteça, tá? Ok? A Carla perguntou, espaçar no máximo em quantas horas na introdução? 3 em 3 horas é suficiente, tá? Para começar ali a introdução alimentar e fazer o processo. Lembrando, é aquilo que eu falei, introdução alimentar, o bebê vai fazer, ele está experimentando os alimentos, não quer dizer que ele vai se alimentar muito, tá? E uma coisa que eu digo para vocês, o que acontece muito hoje, eu quero também trazer a palavra certa para não falar coisa errada e vocês não entenderem, mas é que assim, ó, antigamente, como é que era feita a introdução alimentar das crianças, né? A mãe fazia aquela sopa, triturava no liquidificador e era dado pro bebê.
Hoje se entende que isso não é a forma mais correta, que é preciso dar os alimentos mais separados para que o bebê sinta as texturas e o gosto. Mas com isso, as famílias caíram num extremo. Então, às vezes eu vou atender bebê de 8 meses que come, vou dizer assim, vou dar um exemplo aqui para vocês, só cenoura amassada no prato, entendeu? Então, assim, ó, às vezes é comidas com baixo teor calórico, muito baixo teor calórico. Uma coisa é alimento saudável, né? Uma coisa é uma alimentação saudável. Outra coisa é tentar entender se a criança está comendo os grupos alimentares. Tanto que, eu não sei se vocês viram, mas mudou a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, a partir dos 6 meses, o bebê já pode tomar leite de vaca. Não sei se vocês já viram isso. Por que foi feita essa nova recomendação a partir dos 6 meses? Não é que ele tome o leite de vaca, né? É que ele tome isso em receitas. Que a mãe faça, né? Coisas que a mãe faça, alimentos que a mãe produza para ele, pode já ter o leite de vaca. Porque se começou a ver que as crianças estão tomando muito tarde, que está tendo um índice muito grande de APLV. Então, o que eu quero aqui? Eu sei que tem bastante mãe de bebê, que vocês consigam ter em mente que essa introdução alimentar, ela tem que ir aos poucos, mas ela tem que ir agregando grupos alimentares. Grupos alimentares. Não é só dar fruta para a criança, não é só dar a cenoura para a criança. Ela tem que comer carne, ela tem que comer grão, ela tem que comer gordura boa. Caso contrário, eu vejo de monte, tem bebês que acordam de madrugada com 6, 7 meses, porque eles estão com fome, é fome mesmo. A mãe me pergunta, Priscila, eu dou a mamadeira ou dou a mamada? Dá, porque é fome. Teu filho tá com fome. 6 meses a criança começa a treinar, né? Musculatura de gatinhar, de se rolar. Então, ela vai fazendo muita movimentação e essa criança pode estar, sim, acordando por fome, tá? Então, o que eu tô falando? Que é para fazer como era feito. A PLV é alergia ao leite, tá? Alergia ao leite, as crianças que têm alergia ao leite. Isso hoje é muito comum, muito comum. Eu atendo crianças, né, que têm alergia ao leite e dá muito, eu já vou falar aqui, né, o outro vilão da madrugada e vai entrar isso. Então, o que eu tô falando para vocês? É para fazer o que era feito antigamente? Não, mas eu quero pedir para vocês terem sabedoria. As nutricionistas que são pediátricas, que atendem crianças, são ótimas, O que hoje atrapalha um pouco é pediatras que não têm muita noção, que às vezes passam um pouco de recomendação errada para a família, tá? Então, vocês precisam ter um equilíbrio quando fazerem introdução alimentar, ou se o filho de vocês está com 6, 7 meses. A criança precisa comer os grupos alimentares, porque caso contrário, ela vai acordar por fome, porque ela come uma cenoura amassada, começa a mamar menos, não toma mais fórmula, vai acordar por fome. Essa criança está com fome, tá? Então, observar, até primeira infância inteira. Eu sei que tem mães aqui com crianças de 3, 4 anos. O que essas fases maiores que eu vejo atendendo e acompanhando e rastreando junto com as mães? Uma criança de 4 anos, de 3, a primeira infância toda da criança, o ideal, gente, é que as crianças jantem, almocem e jantem, tá? Almocem e jantem. Eu sei que é um desafio, eu também sou mãe, mas eu tô falando aqui para vocês qual é o ideal, né? Talvez aí, lembrem aquilo que eu disse? Se de 7 dias, 5 a gente tiver rotina, nós estamos vitoriosas. Vitoriosas, né? Eu penso aqui em casa, não, se pelo menos de segunda a sexta eu manter almoço e janta, eu já vou me sentir uma super mãe, né? Se for almoço e janta de segunda a sexta. Sábado a gente sabe, eu tenho meu maior Joaquim, que tem quase 6 anos também, já come pizza, já come lanche. Então, às vezes, no sábado a gente acaba comendo alguma coisa assim, dele não janta, né? Mas eu penso, se de segunda a sexta a gente manter, né, almoço e janta, a gente já vai se sentindo melhor, né? Então,
Por que que é importante isso? Porque eu vejo que às vezes essas crianças de 3, 4 anos que estão jantando pão, né? A farinha branca, ela faz a digestão muito rápida no organismo da criança. No organismo de todo mundo, nós adultos também. Então, às vezes essas crianças que estão despertando à noite, nossa aula do medo ontem, né? E vem para a cama dos pais e acordam de madrugada, essas crianças estão com fome. É fome, mas ela não sabe falar. Crianças de 2 anos que não jantam, que só dormem com a mamadeira, lembrando, olhem o contraponto. Olhem o contraponto. Antes de 1 ano. Por isso que é tão importante vocês ouvirem uma aula, para vocês não pegarem uma informação solta. Às vezes no Instagram, às vezes eu até falando e vocês se confundirem. Até 1 ano, principal alimento, leite materno ou fórmula, tá? Se tiver travando para mais alguém, pode me falar. Até 1 ano, principal alimento, leite materno ou fórmula. Passou de 1 ano, a criança precisa comer comida de verdade, né? A criança precisa comer. Então, tá travando também? Gente. Tá travando para mais gente? A minha tá caindo. Ai, meu Deus do céu. Tem mais gente que tá travando? Tá ok? Vamos lá. Vamos seguindo, tá? Então, assim, ó, criança de 2 anos, né? A criança não janta, come pão à noite, ou daí é o inverso do que era no início, né? Dorme só com a mamadeira. Dorme só com a mamadeira. Essa criança pode estar acordando com fome. Gente, vamos, porque eu me perdi aqui. Tô bastante na fome, né? Eu já vi que teve mãe que disse ali, né? Não é fome. Então, por que que eu tô falando? Porque vocês precisam, ó, vão aí que nós vamos ver, ó. Vilões da madrugada, estar fora de ritmo, não ter rotina, fome. Por que que eu tô falando isso? Porque essa noite vocês vão botar o pé para trás para observar, tá? Porque eu vou chegar num ponto aqui. Eu já vi que teve mãe que disse que não é fome. Por que que eu falei tudo isso aqui da fome? Porque eu quero que vocês olhem a rotina, vocês vão identificar. É o que eu faço com as mães. Eu falo tudo isso e a mãe diz assim pra mim: Priscila, não é fome. Ele não acorda por fome. Ele come bem, ele almoça, ele janta, ele mama e ele ainda tá acordando de madrugada. Então vamos continuar, né? Outro vilão da madrugada, outro fator que faz bebês e crianças acordarem: dor e desconforto, tá? Dor e desconforto. É um fator que faz bebês e crianças acordarem. Dor, que tipo de dor? Gases, cólica, refluxo, APLV, disquesia, alergias em geral, né? Alergias em geral, não sei se a Dani ainda tá aqui na live, a menina dela tem alergia ao ovo, né? Eu atendi ela. Todas as alergias, todas as alergias provocam despertares noturnos, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? O nosso segundo cérebro. Então, se o bebê ou a criança tem qualquer tipo de alergia, você vai ter problemas com despertares noturnos. Isso só é resolvido com boa dieta, com boas medicações e com acompanhamento de especialistas muito bons. Que tem um monte aí que não ajudam as mães. Desconforto também, tá? Aqui entra a questão de ambiente. Então o bebê vai acordar por dor ou desconforto. Esse desconforto pode ser do ambiente, tá com muito frio, tá com calor, o quarto não tá bem escuro. Aula de rituais e rotinas, eu acho que é no sábado. Eu vou falar só sobre isso, tá? O ambiente ideal de sono para rituais, só sobre isso. Mas o ambiente entra aqui nesse desconforto. Então, se o quarto não estiver bem escuro, se tiver frio, se tiver calor, se tiver com gases, se comeu alguma coisa que não está fazendo bem o processo digestivo, dor e desconforto é um dos motivos de despertares noturnos, tá? Quero fazer um parênteses aqui pro abençoado do dente,
tá? Dermatite atópica influencia, tá, Tamires? Assim, ó, tudo que eu digo que influencia é se a criança não tiver fazendo, se o bebê ou a criança não tiver fazendo um bom tratamento. Eu atendo a PLV que dorme a noite inteira, porque a dieta tá bem boa, a medicação tá correta, só que eu digo, os familiares de crianças que têm alergia não é um caminho fácil, é um caminho até bem dolorido, porque a mãe demora para achar um especialista bom, demora para acertar a dieta, demora para acertar o leite, não é fácil, tá? Eu não sei se tem mãe aqui de APLV, as mães de APLV sabem o que eu tô falando, eu atendo as mães, não é um caminho fácil. Mãe que tem filho com alergia não é fácil não. São mães guerreiras mesmo, porque até que tudo isso se ajusta demora um tempo, tá? Então, dor e desconforto é um dos vilões da madrugada. Então, preciso observar. Tudo isso que eu tô falando aqui é para que vocês observem, né? Dor e desconforto. Eu quero fazer um parênteses aqui sobre o dente. Muita gente fala do dente, tá? Não acordou bem, não dormiu bem por causa do dente, é o dente. Assim, não é que a criança e o bebê não vá ter desconforto por causa do dente, tem, mas assim, é uma porcentagem pequena, tá? Pequena de sensibilidade para dente. Geralmente são outras coisas e a gente fica às vezes um ano inteiro do bebê justificando o despertar dele por causa de dente, tá? Então vamos lá, revisando para que vocês olhem, tá? Eu quero que vocês cheguem no final dessa aula já mais ou menos sabendo por que seu filho acorda. Estar fora de rotina é um dos vilões, sem rotina, fome, dor e desconforto, salto de desenvolvimento é um dos motivos, é um dos vilões também, tá? Quero fazer um parênteses aqui sobre os saltos, não vou poder especificar tudo, mas eu quero falar um pouquinho aqui. Salto de desenvolvimento é um dos outros mitos aí que hoje acontece. O salto existe, a ansiedade de separação existe? Existe. As mães que já passaram aí por 4 meses sabem, que já passaram por 9 sabem, ele existe. Ele influencia, Priscila, o despertar noturno? Influencia, mas o que eu preciso muito que vocês entendam, salto vem, salto vai. O salto passa, gente. O salto passa. Não dá para justificar um bebê de 10 meses que acorda 10 vezes à noite, que sempre acordou e a mãe sempre tá achando que é salto. Sempre. Toda vida é salto. Toda vida é salto. E essa mãe tá cansada. 1 ano e é salto. 1 ano e 2 meses é salto. Não, gente, não. Tá? E o bebê não sente todos os saltos. Todos os saltos. Geralmente, um bebê saudável, ele vai ter 1, 2 saltos que sente mais. Na aula de temperamentos, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Os bebês mais sensíveis sentem um pouco mais o salto, mas não é todo mês, tá? O bebê não vai ter vários despertares noturnos todo mês de salto. Isso enlouquece a mãe. A mãe fica com o aplicativo, eu ia pegar meu celular tá aqui pra live, né? Isso enlouquece uma mãe. A mãe fica com o aplicativo vendo o salto. O bebê tem salto. Quem já viu explicando o que é salto de desenvolvimento, né? E ansiedade de separação? Gente, salto de desenvolvimento representa ganho de novas habilidades, né? Ganho de novas habilidades. Minha gente, né? Mães, mães que estão aqui, um bebê de 0 a 1 ano de idade desenvolve habilidade todo santo dia. Fica 1 semana sem ver um recém-nascido. Fica 1 semana sem ver um bebê de 1 mês. Eles têm desenvolvimento de habilidade sempre. E é tudo, é desde começar a ver uma cor diferente, começar a mexer mais a cabeça, começar a treinar o tronco, pegar o objeto, soltar o objeto. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Então,
Não dá para ficar 1 ano sem dormir justificando salto. 1 ano e 8 meses, como eu atendo mães, né? Mães que já estão passando por processo psiquiátrico, tomando remédio, porque estão a noite toda sem dormir, porque o bebê acorda 10 vezes para mamar. Não é salto. E eu quero chegar aonde eu quero chegar aqui, tá? Então, assim, o salto dá, o salto vai. O salto vem, ele vai, tá? Mais ou menos, gente, assim, ó, tem uns que são mais perigosos, que nem o salto de 4 meses. Até no programa de mentoria eu faço uma boa explicação sobre salto, sobre cada salto. Quero trabalhar bem com as mães para as mães ficarem antenadas sobre isso, sabe? Tem uns meses que são mais críticos, mas tem outros que o bebê vai ter uma sensibilidade de 3, 4 dias. O de 4 meses não, ele pode às vezes durar até 10 para 15 dias. Mas ele vem, ele vai. Ele vem, ele vai, tá? O que eu não quero é que vocês fiquem 1 ano sem dormir achando que todo mês é salto. Que de 15 em 15 dias é salto, porque não é, tá? Não é. Outro vilão da madrugada, vínculo e afeto. Na segunda-feira a gente falou só sobre isso, né? Só sobre conexão. Então, assim, um bebê que não recebeu a quantidade que precisa, né? De vínculo, de afeto, de conexão. Um bebê que a mãe voltou para o trabalho, um bebê que começou a frequentar a escolinha, né? Eu estou atendendo agora bastante bebês pequenininhos e são bebês que as mães estão terminando a licença maternidade, assim, né? Estão acabando a licença maternidade. E a gente viu isso acontecendo juntas, né? Então, uma mesmo quando começou a semana que ela começou na escolinha, o dia inteiro, ela começou a despertar um pouquinho mais de madrugada. Daí, não, minto. Ela não começou a despertar de madrugada. Ela tem 5 meses e acorda 2 vezes na madrugada, né? Porque é uma mãe que eu já acompanho. E a mãe começou a dizer pra mim, Pri, ela fica 40 minutos, quase 50 minutos mamando pra dormir. Aí eu disse pra ela, deixa porque ela tá ali fazendo o processo de vínculo contigo. Ela não tá só mamando, ela tá mamando, mas ela tá te cheirando, ela tá matando a saudade do dia, né? Ela tá fazendo tudo ali junto, né? Então, a questão do vínculo e do afeto vai também fazer com que a criança acorde. Tem uma mãe que eu acompanho o bebê dela desde que nasceu. Ele tem quase a idade da Helena. Ele tem 1 ano e 8. 1 ano e 8. É um bebê que dorme sozinho no berço, dorme a noite inteira, faz as sonecas, não tem problema nenhum. Mas ele ficou na pandemia em casa, não que a gente não esteja na pandemia, né? Mas na época que não teve escolinha. E agora ele voltou para a escolinha e tá o dia inteiro na escolinha. E aí ela me ligou desesperada. Pri, o que eu faço? Ele simplesmente não tá conseguindo dormir no berço, tá acordando de madrugada e faz um choro. O que é isso, Pri? O que é isso? Eu disse, me fala um pouco, como é que vocês estão, né? O que tá acontecendo? O que vocês estão fazendo e tal? Não, é que ele começou na escolinha, ele tá o dia inteiro e ele tava com a avó, né? Ó o vínculo, ó a conexão. Ele tava com a avó e ele tava ficando alguns dias em casa comigo, eu trabalhava com ele em casa e começou na escola o dia inteiro. Eu disse, não, ele tá acordando por saudade. Aí a gente fez um esquema lá, foi até eu comentei, acho que dela essa semana também. A gente fez um esquema, ela fica 10 minutos com ele de manhã, de noite pega ele na escolinha 6h30, dedica ali das 6h30 até perto das 8, antes dele dormir, de atenção para ele. Foi suficiente, 3 dias, tá? A gente fez alguns fortalecimentos também de palavra, que é uma técnica que eu ensino até no grupo de mentoria. Eu quero acompanhar bem as mães para fazerem isso, porque ajuda bastante, tá? Algumas técnicas de fortalecimento de fala, de conexão, de vínculo. Em 3 dias resolveu, ele parou de acordar, voltou a dormir sozinho no berço e tudo mais. Ele estava passando por um processo de insegurança mesmo, tá? Então, vínculo e afeto também faz o bebê acordar de noite, a criança acordar de noite, se ela não fizer um bom abastecimento disso. E aí,
nós vamos chegar naquele que nós tememos, porque é aquele que mais nos exige. Quero que vocês agora deem um passo para trás para observar. Observar o filho de vocês. Vamos lá, vamos juntas pensar aqui. Meu bebê tá em rotina. Não, a rotina tá boa, Pri. Não, eu fui vendo ali a tua aula de segunda, de terça, a rotina tá boa. Rotina tá ok. Né? O meu filho tem rotina, acorda quase sempre no mesmo horário, dorme no mesmo horário, a rotina tá ok. Rotina do dia tá boa, faz soneca, tem ritual noturno, né? A gente vai ter uma aula no sábado só sobre os rituais. Quero pegar vocês assim bem certinho assim pra gente falar sobre ritual, quero tirar uns mitos aí, né? Eu atendo mãe que 5 horas da tarde ninguém pode fazer mais nada dentro de casa, né? Por causa do ritual noturno, e não é bem assim. Então, tá no ritmo, tem rotina, não é fome, come bem. Pri, não é fome. Fome não é. Tá ganhando peso, né? Quem disse o bebê tá comendo bem, dormindo bem é o pediatra, né? Se ele tá ganhando peso. Principalmente aí os bebês em fase menor de 6 meses. Não é dor, não tem nada, não é gases, não é dor, não é desconforto, não é frio, o quarto tá bom, o ambiente tá ok. Não é dor, Pri, não é dor. Não é salto. Não é vínculo, ó, estamos no 6, tá? Não é vínculo e conexão, porque eu tenho estado, né, presente, tá tudo certo, né? Eu percebo que isso também não é. Então é o 7º, é hábito. Pri, as mães me perguntam, né? Bebês e crianças acordam de madrugada por hábito? Acordam, tá? Não tem como eu dizer para vocês que não acordam. Acordam por hábito. E eu digo, o hábito é um dos mais difíceis de a gente reverter. Não é que ele é impossível, não é impossível, né? Eu vejo isso acontecendo toda semana com as mães que eu atendo. É hábito. E o hábito você precisa pegar pela mão, bater no peito, né? E dizer, vamos resolver. Porque se não é fome, né? Se não é salto, se o ambiente tá ok, o quarto tá bem escuro, né? Quem tem um pouco de dúvida sobre isso, a aula dos rituais vai ajudar bastante, tá? Então, quando é hábito, você precisa fazer um caminho com a criança de madrugada. Vamos dizer assim, se é um bebê que vou dar um exemplo aqui. Eu vou pedir aqui para Angelita. Angelita, fala a idade do teu bebê, tá? Para eu poder dar um exemplo aqui prático. Se é hábito, vou dar um exemplo aqui. A Anne tá falando, né? Hábito a noite toda. Beber mamar a noite toda, gente, não é normal. Não é normal, tá? Vocês precisam descansar, né? A mãe precisa descansar. Não ser o RN, né? O RN pode mamar a noite inteira, mamar de 1 em 1 hora, pode mamar. Mas os bebês maiores, a Ana, quero a idade de um bebê, meninas, me passem aqui que eu quero dar um exemplo, para eu poder dar um exemplo para vocês sobre reversão de hábito da madrugada. 2 anos e 6 meses, e Angelita, ele mama quantas vezes na madrugada? Me fala aí. 1 ano e meio, tá? Que é ali para eu poder saber. Vamos dizer assim, o bebê acorda, no caso dessas crianças maiores ali, de 2 anos, eu não consegui ver ela botar quantas vezes ele mama de madrugada, ou se é mamar, né? Não consegui. Não mama mais na madrugada. Ah, ele não mama mais. Ó, 1 ano e 9 meses. Acorda a cada 2 horas ou 3 para mamar no peito.
É 1 ano e 9 meses, gente, ó, vou pegar bem esse exemplo aqui, tá? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses pode com toda a certeza do que eu tô falando aqui, pode dormir a noite inteira. O que eu recomendo para essa mãe? Realmente fazer um processo de desmame noturno. Eu não tenho como explicar aqui agora, né? A gente já tá 10:10, como que faz um processo de desmame noturno, até porque isso é um caminho, né? Isso é um caminho. O desmame noturno eu faço a orientação de quase 3 semanas para ele acontecer. No grupo de mentoria vai ter só um trabalho só sobre essas crianças para desmame noturno. Mas o que você pode fazer hoje, né? E essas mães de crianças maiores, de bebês maiores. O bebê acordou, ajudar ele a voltar a dormir sem mamar todas as vezes, sem mamar, né? Sem mamar todas as vezes, principalmente esses maiores. Ajudar ele a voltar a dormir sem mamar, tá? Porque isso vai exigir da mãe, né? Essa firmeza, vai exigir da mãe essa firmeza, porque não é saudável para ele, não é saudável para a mãe, para a família, esse tanto de despertar. Então, ajudar ele a voltar a dormir sem mamar todas essas vezes de madrugada, tá? Então, você faz essa limpa em toda a rotina, faz essa limpa em toda a rotina, né? Verifica todos esses pontos, trabalha bem a sua segurança e começa cada vez que ele faz esses despertares para vir mamar 1 ano e 9 meses, ajuda ele a voltar a dormir sem mamar, tá? Como é que ajuda, né, a voltar a dormir sem mamar? De início, ó, gravem bem o que eu vou falar aqui, tá? Não vou conseguir, claro, né, que orientar todos esses casos assim. Mas o que você faz? Como é que faz? Ajuda o bebê a voltar a dormir sem mamar? De início, tá? De início, faz esse processo mesmo no colo, ou pega o bebê no colo, nina ele para que ele durma sem mamar, ou peça pro seu esposo fazer o processo. Se seu esposo ajuda, se ele, né, consegue estar perto ajudando, ajuda esse bebê a voltar a dormir sem mamar. Ajuda ele a voltar a dormir sem mamar, porque você vai ver que vai fazer total diferença. Total diferença. 1 ano e 9 meses não precisa mais mamar de madrugada, tá? Não precisa. Eu vi que teve mães que falaram sobre a hora de dormir. A aula de segunda-feira, a nossa última aula, vai ser só sobre isso. Só sobre a hora de dormir. E eu vou passar certinho como é que vocês podem fazer. Mas sobre a madrugada, esses bebês maiores, né? Eu vi que teve uma mãe que colocou aqui até de 8 meses. 8 meses até 1 ano, a gente considera, tá? Que o bebê faça ainda uma mamada na madrugada. Uma mamada na madrugada. Mas, eu nem conto quantas vezes, porque só... Às vezes... aqui da Ana, provavelmente o bebê dela dorme em cama compartilhada. Provavelmente. Na aula de segunda eu vou falar desses processos, né? De tirar de cama compartilhada e tudo mais. Agora, provavelmente dorme em cama compartilhada. O que eu quero dizer para vocês? O bebê de cama compartilhada, acontece bem isso que a Ana falou. Bem isso que a Ana falou. A mãe não tem mais noção. Ela perde. A Fran tá aqui, né? A Fran é uma mãe a Fran viveu bem isso, né? A Fran tava em cama compartilhada, nem sabia mais por que acordava, né? Eu acompanho as mães de cama compartilhada, elas nem sabem mais, porque o bebê resmunga, a mãe tá tão cansada, ela tira o sutiã e o bebê mama e fica ali, sim, cama compartilhada. Então, assim, ó, o que é o ideal, no caso aqui da Ana, né? Primeiro, fazer a transferência de quarto, e começar realmente a fazer esse processo de madrugada, de ajudar ele a voltar a dormir sem mamar. Mas meio da noite coloca o nosso meio, daí tchau. É isso mesmo. Vai precisar, Ana, assim, ó, dessa firmeza
que a gente falou do início, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguém pergunta, é uma questão que surge, né? O bebê se acostuma, Priscila, no meio da noite vir para a cama dos pais? Sim. 2 dias é suficiente para o bebê criar o hábito. 2 dias é suficiente para ele criar o hábito de vir para a cama compartilhada e de ficar mamando na mãe. Com quantos meses é aconselhável fazer a troca de quarto? Gente, tem mães que não tem espaço no quarto, o bebê vem da maternidade e vai pro quartinho dele, tá? Várias mães eu acompanho assim. A mãe não tem nem espaço, os apartamentos hoje são minúsculos, né? Então, às vezes a mãe não consegue colocar no quarto, né? Então, ela tem babá eletrônica e tudo mais, e as famílias acabam se adaptando, tá? Da cama compartilhada. Nós 3, é difícil mesmo, mas vale muito, muito a pena. Ajustem a rotina do dia, ajustem. Participem na segunda-feira que eu vou falar sobre essas transferências, né, para a cama compartilhada e façam. Eu não vejo nenhuma, nem 2, nem 3 mães que eu acompanho fazendo e eu sei o quanto traz de resultado. A gente que é mulher, que é mãe, que tá o dia inteiro dedicada em função, a mãe conseguir de noite botar um pijama e deitar na cama, sabendo que a cama é dela, é do marido, ter espaço, né? Sem precisar ficar com medo de se mexer. Eu atendi recente uma mãe, me deu até uma compaixão dela, ela dizendo para mim, Priscila, eu tava passando frio direto, porque ele não gosta de se tampar e eu tinha que ficar com o peito para fora a noite inteira. Ela disse assim, ó, eu não sabia mais nem o que era dormir aquecida. Nem mais o que é dormir aquecida eu sabia mais o que era. Porque eu acho que eu não estava nem dormindo, ela dizia para mim. Né? Então façam a transferência e vão ajudando. Né? Esse bebê vai acordando. O que eu posso dizer aqui para vocês para reversão de hábito? Né? Porque assim, cada caso, gente, é delicado, né? Cada caso é delicado para fazer orientação, né? Os seus ficaram apenas até... eu vou começar a dar uma lida aqui nas perguntas para ver se eu consigo ajudar vocês. Mas a reversão do hábito, ela só se faz com essa firmeza, com essa persistência da mãe e do pai junto, né? Pedir muito pro pai fazer esse apoio, se ele puder fazer. Ajudar esse bebê a voltar a dormir sem mamar. De começo, tá? O que eu vou dizer aqui para eu não consegui concluir esse meu pensamento aqui para vocês. De começo, o que eu quero que vocês pensem, tá? Uma sequência que vocês podem fazer. Isso, ótimo. Ótimo. Eu quero que vocês façam essa sequência aqui comigo, porque eu quero que realmente vocês consigam fazer na casa de vocês. Se o bebê tá mamando 10 vezes na madrugada, 8, 5, 4, 3, né? Bebês grandes aí. Você quer voltar a dormir, você quer que ele durma. No começo, faz ele voltar a dormir. Priscila, posso fazer no colo? Faz no colo. Coloca uma meta para você. Coloca uma meta. Eu vou fazer ele dormir, não importa como. Eu só não vou dar o mamar. Começa assim, coloca um objetivo para você. Ótimo, é isso que eu queria falar para vocês. Um objetivo. Primeiro, as mães que fazem acompanhamento comigo aqui sabem, eu trabalho por passos. Eu trabalho sempre por passos. Eu nunca faço tudo junto. Nunca faço. Eu acho que não dá certo. A mãe não dá conta. Né? No programa de mentoria, é isso que eu quero trabalhar com as mães, né? Fazer passos. Porque quando a gente faz passos, é possível caminhar. Então, o que você vai fazer? Determina para você sim. Se dorme em cama compartilhada, no caso da Ana, primeiro fazer transferência, tirar da cama compartilhada. Mama a noite inteira, o segundo passo que eu vou fazer ele voltar a dormir sem mamar. Como eu vou fazer? Não importa. Vou ninar, o meu marido vai ninar, vou fazer no colo. Primeiro você faz isso. Depois você vai para outro passo. Ok, consegui, não tá mais mamando. Mas eu tenho que ir lá e ninar para voltar a dormir, eu tenho que ir lá e dar colo. Mas você já conseguiu, você venceu uma etapa, você tirou da sua cama, você tirou do mamar,
Aí o que você vai fazer? Você vai começar a ajudar ele a dormir de uma forma mais fácil para você, né? Então, se até então o bebê estava vindo dormir no colo, você vai começar a ajudar com que ele volte a dormir no berço. Fica ali do lado, vai fazendo carinho, vai, né, vai dando uns tapinhas na fralda, vai fazendo carinho, vai persistindo. Vocês vão ver, dá resultado. Façam passos, vão por passos, tá? E o berreiro faz o quê? Aí cede no mamar. É aí, Ana, é aí que eu quero pra gente poder começar a finalizar aqui a nossa noite, né? Porque já tá 10h20. É aí que eu quero pegar com vocês, né? Gente, fiquem aqui, pensem isso comigo, tá? Porque vocês precisam disso, a gente precisa disso. A mãe precisa dormir, a família precisa dormir. A mãe precisa ter tempo para namorar com o pai, a mãe precisa ter disposição para trabalhar durante o dia. Se essa mãe se dedica na rotina, se ela tem tempo com o filho, ela cuida da alimentação, o ritual tá bom. Ela vai fazer um processo de mudança. O bebê vai chorar, a gente vai chorar. Vai chorar porque ele tem um hábito. Ele tem um hábito instalado. Mas aí lembrem lá do que a gente já foi trabalhando dessa segurança, dessa firmeza, né? É a mãe que passa isso pro filho, é o pai que passa essa corregulação, né? O bebê tá chorando, gente, uma coisa é o bebê tá chorando sozinho, sem ninguém. Agora, você só não tá dando mamar porque você precisa que ele durma mais para a saúde dele. Não é um capricho seu. Não é porque você quer ficar fazendo coisas só para si. Você precisa cuidar da sua família, você precisa ter saúde. Então, uma coisa é um bebê chorando sozinho. Outra coisa é o bebê chorando no colo da mãe, a mãe ajudando ele a voltar a dormir. E a mãe não vai dar o mamar porque a mãe sabe que ele não precisa mamar. Ou esse pai que tá lá com o bebê no quarto ajudando ele a voltar a dormir, o bebê tá chorando, e o que eu digo pra mãe? Deixa ele com o pai, deixa ele com o pai. Ele tá com o pai tem o mesmo valor da mãe na relação, o mesmo valor da mãe. Se você sabe que não é mais fome, a rotina do dia tá toda boa, deixa ele com o pai, deixa esse pai ajudar esse bebê a voltar a dormir. Ajude ele a voltar a dormir. Priscila, ele tá chorando. Fica ali com ele. Você, dentro de você, passa essa segurança. Não, ele tá chorando, mas eu tô aqui. Eu tô dando amor, eu tô dando conforto. Ele vai voltar a dormir. Eu sei que é o melhor para nós. Se você não consegue, pede pro seu marido te ajudar. Depois eu quero que vocês venham me falar. Venham me falar isso, né? Porque assim, gente, os bebês, as crianças, eles podem ser pequenos, 1 ano, 1 ano e meio, 2. O hábito se instala, o bebê chora mesmo. Chora mesmo. Chora mesmo. Mas nós precisamos ter essa visão de que tudo isso acaba atrapalhando o todo da família. Só atrapalha o todo. É a mãe que fica sem disposição para estar com o pai, é a mãe que não consegue trabalhar direito, é a mãe que não consegue cuidar desse filho durante o dia. Isso atrapalha o nosso vínculo materno, porque a mãe começa a ficar muito chateada com o pai, com a criança. Então, assim, fico pensando no mais velho que pode acordar, nos vizinhos aqui no prédio, o povo não perdoa. Mas assim, vocês precisam pensar que assim, é um processo transitório, né? Essa criança, gente, ela não vai ficar chorando, não vai ficar chorando 1 mês, tá? 1 mês. Eu atendo, eu vejo aí as mães fazendo os processos com os bebês e tudo mais. Às vezes esse bebê chora 2, 3 dias, tá? E isso, gente, eu tô falando aqui, se chora, tá? O processo de desmame que eu faço, que eu oriento de desmame noturno, não é assim, tá? Que eu tô falando dos vilões da madrugada, de coisas para resolver, de um modo geral, tá? O processo de desmame que eu faço junto com a mãe todo um caminho de entendimento para essa criança, para esse bebê, para a mãe. A gente faz um trabalho lúdico com sol, com lua, com garrafinha. Então tem toda uma questão, tá?
E aí que nosso emocional precisa estar bem, né, Pri? Porque senão nos perdemos e cedemos. Qualquer mudança, gente, tá? As mães que estão passando aí muita privação de sono sabem o que é, tá? Qualquer mudança vai gerar desconforto. Vai gerar desconforto no bebê, na criança, vai gerar desconforto em nós, mas a gente precisa pensar que isso é algo para que a gente possa se ajudar mesmo e fazer esse caminho bem feito, né? Eu não tô falando aqui para ninguém deixar o bebê sozinho chorando, né? Para ninguém abandonar o bebê no berço chorando. Eu não tô falando isso, né? Não tô falando isso. Tô falando sobre acompanhar, sobre cuidar com a rotina, fortalecer vínculo, fortalecer afeto, para poder fazer um processo, tá, meninas? Fernanda, é o que a Pri falou, tem que ter coragem mesmo. É verdade, persistência, né, Fábio? Vamos lá, meninas, para eu poder encerrar. Tá, me perguntaram aqui o sorriso pro print, eu vou fazer. Antes da gente encerrar, eu quero ver se eu respondo mais algumas perguntinhas aqui pra gente fechar. Vamos lá, meninas. Fazer um sorriso aí pra gente fazer, para vocês fazerem um print. E compartilharem, marcarem, né? Marquem lá o meu perfil pra gente poder ajudar mais mães. Pri, choro não acaba elevando o cortisol e torna mais difícil pegar no sono. Assim, ó, quando a gente tá revertendo um hábito, né? Quando é hábito mesmo, tá, gente? A mãe fez todo esse caminho que eu falei aqui. Todo esse caminho que eu falei aqui, tá? Quando realmente é só hábito, claro que vai ter alguns períodos que o bebê vai chorar um pouco. Eu falo isso, mas senhor, eu atendo vários bebês que às vezes não fazem esse processo, tá? Não fazem esse processo, conseguem dormir, conseguem fazer o processo com a mãe, com o pai, enfim, tá? No momento do choro, eleva um pouco, mas é aqueles dias para que a mãe possa fazer. Às vezes, um dia é suficiente, 2 dias é suficiente, tá? Então, não é uma coisa que vai atrapalhar o sono, porque na verdade, um bebê que já tá acordando muito de madrugada, né? Muitas vezes de madrugada, ele já tá um pouco desregulado, tá? Ele já tá um pouco desregulado de sono. Só que aqui, claro, né, gente, o que eu posso dizer para vocês? Aqui eu tô passando isso num geral, tá? Num geral, então não dá para eu também saber certo cada caso para acompanhar, né? Diferente que nem no programa de mentoria eu vou conseguir olhar para vocês para os casos, para acompanhar, mas aqui eu tô tentando porque eu sei que ajuda, né? Eu sei que isso vai ajudar. Eu tenho mães que me acompanham no Instagram que conseguem fazer mudanças também, então eu sei que isso vai ajudar vocês, tá? Pris, só de ouvir você falar já calma. O sentido é que a gente se fortalece, né? Eu sei, vocês estão passando privação de sono, a gente, olha, não é fácil, é só quem já passou que sabe. Tá, vamos lá, gente, eu vou para a última pra gente poder fechar. Meninas, assim, ó, eu sei que são muitas dúvidas, né? Eu queria poder pegar cada uma de vocês aqui, explicar, né? Mas não dá pra fazer isso assim nesse tempo, né? A gente já tá pra 10h30. Continuem participando, eu vou estar sempre respondendo as perguntas. Todos os conteúdos vão ajudando vocês nisso, né? Nessa questão. Eu quero falar um pouco mais com vocês sobre o choro, porque eu fico até encasquetada, né? Se vocês acham que é pra ficar deixando a criança se esgoelar. Não é isso. Como surgiu muito esse assunto aqui hoje, eu vou organizar em alguma aula como é que faz para diminuir essa questão do choro noturno, tá? Tem algumas coisas que dá pra gente trabalhar quando tá fazendo mudança de hábito e eu quero passar aqui pra vocês, tá? Se eu esquecer, me cobrem. Mas vão ficando por aqui que a gente vai conseguindo ir se ajudando. O máximo que eu puder, eu quero ir ajudando vocês, tá? Às vezes a insegurança é nossa. Nós achamos que vai passar fome, que vai ficar mal. É isso mesmo. Por isso, né, Mayara, que eu vejo
que a mãe saber esses caminhos, passar um pente fino nessa rotina, faz com que ela se fortaleça, tá? Com que ela se fortaleça para continuar. Tá bom, meninas? Então, assim, ó, eu sei que é bastante dúvida, vamos continuar essas semanas aí conversando, tá? A Angelita tá perguntando, eu tô deixando lá no Telegram até outro dia, tirando, mas lá também tem os materiais de apoio e tem os áudios também que eu tô mandando de todas as aulas, tá bom? Quem não tiver conseguindo entrar no Telegram, me manda direct que eu vou mandar lá para vocês, tá? Fechando a live, gente, eu posto sempre um card, né, sobre a live de hoje. Comentem lá, comentem o que vocês têm aprendido, como tem sido para vocês. Coloquem o print nos stories de vocês, marquem o meu perfil, porque isso faz com que a gente vá agregando aí mais mães, né? E tá sendo muito bom para mim conhecer vocês. Tem mães que a gente vai conhecendo a história, se familiarizando. Isso tá sendo assim muito, muito bom mesmo, tá? Eu tô gostando muito disso e cada vez mais eu quero tentar poder estar próxima para a gente poder ir se ajudando. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite e vamos tirando as nossas dúvidas durante a semana. Tchau, tchau.